Oi, galera, você tá aqui no canal da Bloom e eu vou tentar falar aqui de uma maneira muito, mas muito resumida sobre a real origem do ser humano. Vocês lembram do Charles Darwin? Vocês sabem por que a teoria do Charles Darwin falando que nós evoluímos do macaco foi aceita? Porque em termos é verdade, gente. Nós, seres humanos, nós descendemos de uma espécie animal tipo macaco. E eu vou te explicar isso. Quando eu tive o primeiro contato com essa história da real origem do ser humano, que foi no canal Zombienaty, aqui no YouTube, você pode ir lá visitar esse canal, que é um canal muito legal. Eu fiquei chocada, eu fiquei um misto de tristeza, de libertação, porque eu não acreditei. E daí eu fui correr atrás do livro que o canal fala, né? Que tem um livro que explica a origem do ser humano e lá, 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 lá. E aí eu fui atrás de quem escreveu o livro e por que o livro foi escrito e qual foi a base desse livro ter sido escrita. E aí eu descobri que foi um arqueólogo super renomado, especialista em linguagens antigas, em escritas cuneiformes, que são as escritas, o alfabeto é tipo em código, né? Tipo hieroglifos, é isso? Acho que é assim que fala. Dos egípcios, enfim. Só que esse cara, ele traduziu mais de 20.000 placas de argila que foram achadas numa expedição arqueológica na região ali do Iraque. E aí acharam essas placas e ele foi o responsável por traduzi-las. E ele ficou tão maravilhado com a riqueza de informação dessas placas que ele resolveu fazer livros, ele escreveu vários livros. E um desses livros se chama O Livro Perdido de Enki. Enki foi um anjo caído. Então, no canal Zombienaty, no vídeo que eu vi, tá falando que nós fomos criados basicamente para servir uma espécie mais avançada que a gente, para trabalharmos como escravos para uma espécie mais avançada que a gente, que mais tarde se dizia Deus, porque como ele criou a gente, ele falava para nós que ele era o nosso Deus, que ele era o Pai Criador de tudo, o que não é verdade. Então veja bem, a teoria do Charles Darwin de dizer que nós evoluímos do macaco, em partes é real. Nesse livro que eu li, e eu acho que você que tem aí questões espirituais, eu acredito que você deveria baixar esse livro, porque esse livro para mim foi a resposta de todo sofrimento que a gente passa. Então, nesse livro, logo no começo, diz que havia um desastre natural iminente num outro planeta e as espécies desse planeta estavam correndo o risco de serem extintas. E essa espécie, esses seres avançados, eles brigavam entre si, eles não eram assim muito harmoniosos. E eu acredito que esse planeta, ele, após a expulsão de Satanás do céu, eu acredito que Satanás habitou e reinou esse planeta, tá? E o Deus Todo-Poderoso do Universo tentou destruir, mas Satanás é muito ardiloso. Ele, no livro, conta que um desses seres pegou a nave espacial porque eles precisavam do ouro para recuperar a atmosfera deles. E não tinha ouro no planeta lá. Então, eles foram, após muitas brigas, eles foram, um desses caras, desses seres avançados, pegou a nave espacial e falou: eu vou procurar o ouro a qualquer custo e vou voltar como herói, porque eles eram muito, esses seres desse planeta, eles são muito apegados ao poder.
ok? Então, esse ser, ele pegou a nave, viajou o universo e acabou baixando aonde, gente? Baixando na Terra. E aqui tinha, antigamente, a abundância em ouro era muita. Tudo isso que eu tô te contando é com base nesse livro, tá? Então, era muita gente, era muita abundância de ouro. E aí ele contatou o pessoal lá do outro planeta que ficou lá e disse: Ó, eu achei ouro, vou salvar o planeta da gente. E aí ele criou toda uma expedição. Começaram a vir para cá os anjos caídos. Esse pessoal veio para cá para tentar transportar todo esse ouro. Junto com eles, eles trouxeram os escravos que já tinha lá nesse planeta. Veja bem, um planeta que tem espécies do bem jamais teria escravo, gente. Então eu acredito que esse planeta era o planeta de Satanás, tá bom? Mas isso é uma teoria minha, não tá falando no livro. E aí o que aconteceu? Os escravos, eles estavam sendo em condições muito ruins aqui na Terra para extrair esse ouro e mandar para o planeta deles. Então eles se rebelaram e foram destruídos por essas espécies avançadas, chamada Anunnaki. O nome desses caras, desses anjos caídos, eles eram conhecidos como espécie Anunnaki, ok? E aí eles não tinham mais mão de obra, não tinha mais ninguém para fazer o serviço para eles. Qual foi a ideia que um deles teve, que é o Enki, de criar um ser via laboratório. Já existia aqui na Terra um tipo de um hominídeo, sabe? Entende? Nem muito macaco, nem muito ser humano, mas ele já andava ereto, ele comia com a mão. Então, o que esse anjo caído fez? Ele pegou o esperma dele, misturou, ele fez uma injeção in vitro com o óvulo de uma macacoide dessas hominídeas, fertilizou artificialmente, fertilizou numa vasilha de barro, de argila, tá? Porque ele tentou fazer a fertilização numa vasilha de cristal do planeta dele e não fertilizava, não dava certo. Aí ele fez essa fertilização no barro, por isso que na Bíblia fala que veio do barro, um negócio assim. E aí fecundou. Após essa fecundação, ele injetou na macacoide, mas não teve sucesso, saía só seres anormais, retardados, e ele queria um ser. A desculpa dele era a criação de um ser, ele estava forjando um ser já existente, só que melhorado, porque ele não queria ter a culpa de ter violado a lei divina, mas ele violou, criando a gente, tá? E aí, após inúmeras tentativas injetando o óvulo fecundado na macacoide, não dava certo. Então, ele decidiu injetar em uma anja caída. E aí, deu certo. Só que mesmo assim, nasceu o primeiro ser humano. Só que nasceu e não tinha condição de procriar, era infértil. Aí ele chamou o filho dele trancou os 4 num quarto, fez todo mundo apagar e injetou um DNA da costela desse cientista, o Enki, na costela do bicho homem e da bicha mulher. E aí deu o racional. Através do racional, as duas espécies começaram a procriar. E a ideia deles era criar um exército de trabalhadores para extrair o ouro e mandar o ouro lá para o planeta deles. Então, gente, é por isso que nós somos obrigados a trabalhar até hoje, porque nós fomos criados, o objetivo da nossa criação é para sofrer, para trabalhar. Ok? Então, assim, na Bíblia não fala isso, que não é para assustar as pessoas. Então, todo mundo fica depressivo, ninguém vai querer trabalhar. E eu acho que todo mundo devia saber disso, porque ia mudar a percepção da sociedade. O comércio ia acabar, entendeu? O comércio de pessoas doentes, comércio de gente morta, que é o que existe aqui. Então, essa é, resumido, bem resumido, a origem do ser humano.